Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Evox Responde. Meu nome é Marina Figueiredo, como vocês já sabem, sou advogada, especialista em direito tributário. Estou aqui mais uma vez para falar de reforma tributária, pessoal. Enfim, né? Como vocês sabem, nós estamos tratando de uma situação extremamente complexa, temos um monte de coisa para conversar sobre reforma tributária. Hoje, eu acho que é importante a gente falar um pouquinho, pessoal, sobre o imposto seletivo, chamado imposto do pecado, não é? Esse imposto, gente, ele vai ser eu vou falar aqui uma substituição entre aspas, porque diferentemente de IBS e CBS, em que, né, depois do período de transição, a gente vai ter a extinção do ICMS e do ISS, eles vão ser substituídos pela IBS e PIS/COFINS vai ser substituído pela CBS. No caso, o IPI aí ele não vai ser extinto, né? Com a instituição do imposto seletivo, a gente vai ter ainda, porque enquanto existe Zona Franca de Manaus, ele vai ter que ser cobrado, mas o fato é que a gente vai ter aí um imposto seletivo que vai incidir na maior parte das situações e nós precisamos ficar atentos, né, a esse dito imposto do pecado. Por quê, gente, que a gente precisa ficar atento a isso? Porque a gente tem que olhar o que é que vai estar sujeito a imposto do pecado, né? Porque hoje as discussões que nós temos afinal, o que é que vai estar sujeito a esse bendito do imposto seletivo? Se a gente olhar para o texto constitucional, pessoal, ele fala lá que o imposto seletivo vai incidir em situações que são prejudiciais ao meio ambiente, saúde, etc. O problema é, o que você acha que é prejudicial pode não ser aquilo que o parlamento acha que é prejudicial à saúde. Recentemente, por exemplo, eu vi uma discussão falando, olha, eles vão aplicar uma alíquota altíssima para carros elétricos e para todos os carros, porque carro é poluente, mas será que eles vão fazer distinção entre o outro? Eu falei, peraí, gente, alto lá, porque vamos pensar, né, gente? A gente fala, não, só é poluente o carro que é movido a gasolina, né? Então, o carro elétrico não é poluente. Só que o carro elétrico, né, ele usa uma bateria que tem é feita de um material que também pode ser considerado poluente na hora do seu descarte. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente está discutindo, vai tributar, não vai? Bom, primeiro eu preciso ver, será que eles vão considerar isso prejudicial? O que eles vão considerar, né, prejudicial ao meio ambiente e à saúde? Bebidas, né? Como que eles vão manipular? Porque, gente, vamos lá, hoje o IPI já tributa bebida, cigarro com alíquotas mais altas por serem prejudiciais, porque o IPI também é um imposto, né, que tem uma finalidade aí extrafiscal. Então, esse tipo de produto já tem uma alíquota mais alta. Então, como que eles vão definir aí o que cai no imposto seletivo, o que não cai? Gente, precisamos olhar o projeto de lei para ver o que eles colocaram aí nesse bendito do imposto seletivo. Aliás, colocaram, né? O que eles vão colocar, porque a gente tem o projeto está em discussão hoje no parlamento e tem que ver o que vai ficar, o que não vai ficar, se vai incluir mais coisas, se não vai, se vai excluir. E, pessoal, temos aí, né, monte de gente trabalhando, cada um vai querer excluir o seu quinhão do imposto seletivo, porque a alíquota eu não tenho a menor dúvida que vai ser alta, né? E outros, aí ou alguns vão conseguir, outros não. Então, assim, se você tem um cliente que tem aí uma discussão sobre pode ou não tributar com imposto seletivo, você precisa ficar atento a como que essa tributação vai se dar. Outra coisa, qual a alíquota que eles vão colocar? Porque assim, gente, é um imposto seletivo? É um imposto cuja finalidade é desestimular determinada conduta ou desestimular a comercialização de um determinado bem? Tudo com certeza. Isso significa que a gente pode colocar qualquer alíquota? Não sei. Vamos ter que analisar isso com calma, tá? Então, gente, a gente precisa ver se isso vai ou não funcionar. E outra coisa, gente, a gente precisa lembrar também de questões regionais, né? Tem uma coisa aqui que a gente esquece quando a gente fala do imposto seletivo, né? Porque o imposto seletivo ele vai incidir junto com os outros tributos sobre o consumo. Então, assim, mas o que está na cesta básica não tem como ser atingido pelo imposto seletivo? Será, pessoal? Se eu for falar de uma bolacha, de um biscoito, né? Então, assim, a gente tem biscoito recheado, vai estar imposto seletivo? Outro dia estava uma discussão, não, porque tiraram. Tiraram, mas vão manter? O chocolate vai estar sujeito a imposto seletivo? Então, assim, a gente precisa ficar atento a isso e precisa ficar atento para ver que é a alíquota que eles vão colocar, né? Para
cobrar esse imposto seletivo, né? E preciso saber que ele não vai incidir em toda e qualquer situação. Agora, gente, lembrando, isso é muito importante, a gente está tratando de um tributo que tem um regime totalmente diferente do IBS e da CBS, tá? Então, sempre ficar atento a essa questão. O que a gente discute para IBS e CBS é uma coisa, o que a gente discute para imposto seletivo é outra, porque tem seu regime jurídico específico. Outro ponto que eu acho importante destacar, gente, também a respeito da reforma tributária, né? Nós estamos falando aqui do IBS, da CBS, e há um objetivo de uniformizar a tributação. Gente, se nós olharmos o comecinho, né, dos enunciados que tratam de IBS, né, e de CBS, a gente vai ver que tem uma previsão lá falando que a alíquota tem que ser a mesma para toda a prestação de serviço, para todos os tributos, né? Então, você fala, não, a alíquota aqui vai variar no imposto seletivo, no IBS e na CBS, não. Gente, cuidado, tá? Essa alíquota ela é uniforme até a página 2. Nós temos inúmeros regimes específicos de tributação, como eu já falei num podcast anterior a respeito de reforma tributária. Eles estão lá no texto constitucional, já há previsão de que para determinadas situações eu vou ter que recriar um regime específico. Tem gente que vai ter desconto na alíquota, pessoal. Então, assim, eu tenho que ver, eu estou sujeito à regra geral ou estou sujeito a um regime específico de tributação? Preciso saber, porque não adianta saber qual é a alíquota do Estado, do Distrito Federal, do município, né? E a alíquota da CBS, que é fixada pela União, e a junção disso tudo, né, que a gente tem que pagar lá sobre o consumo, né? Não adianta saber isso se eu estiver diante de uma situação sujeita a uma regra mais específica. Então, preciso saber se eu estou sujeito a uma regra específica. Outra coisa, gente, a gente precisa ver cesta básica. Nós, além das situações de alguns prestadores de serviço, algumas pessoas comercializando determinados produtos estarem sujeitos a regimes específicos, a gente precisa lembrar da cesta básica, né? Assim como eu tenho hoje, no caso do ICMS, que a gente tem bens de cesta básica que são tributados com uma alíquota menor ou não são tributados, isso vai continuar acontecendo no caso do IBS, né? E também, como a CBS vai incidir em tudo, né? E o IBS também, então, assim, é a mesma base. A gente vai ter que fazer há uma previsão constitucional de fazer uma distinção. O problema é, hoje, gente, a cesta básica tem as suas peculiaridades regionais que são consideradas. Cada estado do Distrito Federal institui o tributo, né, o ICMS hoje, sobre esses produtos e, obviamente, que ele considera essas características regionais na hora de reduzir ou afastar a tributação em determinados casos. Como que isso vai ficar no caso do IBS, pessoal, e da CBS? Porque, lembrando, já falei isso no podcast anterior, gente, esses tributos, com a ideia de uniformizar a tributação, esses tributos vão ser instituídos por lei complementar nacional, ou seja, vai ser uma única lei disciplinando isso. Então, vai ser uma única lei disciplinando o que vai estar na cesta básica e, portanto, vai ter uma tributação diferenciada. Eles, obviamente, que nessa cesta básica, eles vão considerar, né, o que for genérico aí para todo o país. E isso pode se tornar um problema em razão das peculiaridades de cada região. Gente, resumindo, o que é básico no Sul não é a mesma coisa que é básico no Nordeste, que é básico no Sudeste, que é básico no Centro-Oeste, que é básico no Norte. Então, eu tenho certeza, né, que muitos de vocês hoje vão falar, nossa, gente, realmente, eu estou aqui na Bahia, eu estou em Belém do Pará, eu estou no Maranhão, e aqui eu tenho item que é considerado de primeira necessidade e que certamente em São Paulo não é. E, gente, veja, eu não estou dizendo que é mais importante ou não, é tudo uma questão de diferenças regionais. E isso precisa ser contemplado pelo legislador. Se não for, a gente vai ter que brigar por isso, né? E assim, por que isso é importante para todos nós? Gente, eu não estou falando só como consumidora, eu estou falando para você, para o seu cliente, que produz um produto que você entende que tinha que estar na cesta básica e não está, não é? Ou para aquele cliente que tem, no caso do imposto seletivo, eu falar, colocava, e aí, vou estar sujeito ao imposto seletivo ou não? Gente, isso vai aumentar sensivelmente a tributação, tá? Muitos hoje já falam que o imposto seletivo vai acabar tendo uma finalidade mais arrecadatória do que
uma finalidade extra fiscal aí de desestimular condutas. O que eles vão fazer? Eles vão colocar lá umas alíquotas de referência, não dá para cobrar. O que não der para garantia de arrecadação na cobrança de IBS e de CBS, vão aumentar o imposto seletivo. Não é? Então, a União... Porque, gente, lembrando, né? Então, é a União que cobra, mas a gente tem repartição de produto arrecadado, tem regras de repartição de receita de vários tributos, né? Então, entes repartem seus tributos com outros entes. Então, a gente precisa lembrar disso. Então, veja, gente, eu sei que a gente está começando uma discussão que não dá ainda para a gente falar de todos os detalhes da reforma tributária, porque a gente está num âmbito ainda de discussão legislativa, mas a gente tem que chamar atenção para esses pontos para vocês ficarem atentos. Se isso é algo que te interessa, se você tem um cliente que está produzindo alguma coisa que pode ou não estar numa cesta básica, você tem que conferir lá no projeto. Deixa eu ir lá olhar para já poder conversar com o meu cliente. Poxa, imposto seletivo, será que eu tenho um cliente que isso pode estar sujeito a esse imposto seletivo? Se tá, eu preciso olhar. Como que isso vai ser regulamentado? Como é que vão cobrar? Quanto vão cobrar? Quanto que vai ficar essa alíquota? Tá? Então, gente, eu tenho certeza que essas palavras, embora a gente esteja tratando aqui ainda de maneira genérica, vão auxiliá-los a ter atenção para alguns pontos específicos aí da reforma que talvez vocês não tenham analisado até agora. E como sempre, se tem alguma dúvida, quer tratar de algum ponto específico, gostaria de ouvir mais um pouquinho sobre um determinado tema, gente, só colocar aí nos comentários e não esqueçam, compartilhem, curtam e, claro, assinem o nosso canal. Espero vê-los novamente no próximo Evox Responde.